Bom dia a todas e a todos. Vamos conversar um pouco mais. Eu sempre digo que eu acho que vocês estão cansados, porque eu sou igual o galo, né? Canta todo dia a mesma coisa de manhã, né? Vocês querem ouvir o galo cantar de manhã, né? Então eu repito sempre a mesma coisa. Mas vou repetir hoje, tocando no tema das fake news. O tema esse que eu acabou de mencionar, então, a leitura crítica da comunicação em tempos de fake news. E eu, claro que, em vez de falar da comunicação do modo geral, nem daria tempo, eu estou focando na mídia enquanto informação, enquanto jornalismo, já que é a questão das fake news que a gente tem como foco hoje, né? Vamos lá então. O primeiro, a gente rapidamente a gente vê que momento nós estamos vivendo agora. Fala assim, é uma mudança de época, uma mudança enorme no campo das comunicações. O jornalismo, por bem e por mal, também sofreu enormes mudanças narrativas, enormes formas de narrar, de contar, que a gente precisa identificar. Eu elejo aqui 5 ou 6 tópicos que eu acho importante. Um é que nós passamos das poucas mídias que tínhamos até 2 décadas atrás para dar muitas notícias, para muitas mídias darem poucas notícias. Hoje eu nunca vi tanta repetição da mesma notícia em todas as redes de televisão, em todas as rádios, em todos os jornais. Quer dizer, a gente tem um Brasil de 207 milhões de habitantes e acaba que nós temos quanto? 25 notícias por dia? Máximo, 20, 30 no máximo, como se fosse a síntese desse país. Ou seja, todo mundo falando a mesma coisa, ouvindo os mesmos entrevistados, e a gente acha que a gente conhece o Brasil de forma tão, tão pouca notícia. Então nós pluralizamos o número de canais e diminuímos ou mantivemos o mesmo número de informações. Nós multiplicamos canais e continuamos famélicos de informação. Aliás, não vai para frente. Do jornalismo, índice de audiência que o Pierre Bourdieu, ele falava sobre isso. Olha, nós temos nas redações hoje uma mentalidade índice de audiência. Nós mudamos uma mentalidade curtidas. Quantas curtidas teve a minha matéria publicada no site? Quer dizer, hoje a gente não mudou o nosso... Não é mais a qualidade da informação como há muito tempo. É muito mais quantas curtidas eu tive. Aqui assim, perfeito? Onde é que aperta aqui? Aí. Do jornalismo do texto, do conhecimento, do aprofundamento do conhecimento, para o jornalismo da manchete, da informação sem nenhum contexto. Hoje nós damos manchete, nós vemos manchete e já achamos que sabemos tudo. A gente não tem mais paciência nem tempo para ler, e também quando lê é um jornalismo que não acrescenta bolhufas. Do jornalismo da novidade ao jornalismo da repetição. Repete o tempo inteiro a mesma coisa, todos os dias. O que a gente dizia quando eu entrei, comecei a fazer televisão, é que o que foi dado hoje, amanhã já é velho. Nós temos notícias que circularam, vamos pegar só o maior jornal de audiência, Jornal Nacional, notícias que, pesquisas dadas até dezembro, o mesmo tema foi vinculado 272 vezes ao longo de 3 anos. Não preciso nem falar qual tema que foi. Do jornalismo investigativo, que buscava informação com o jornalismo declaratório. Declarou é notícia. É o jornalismo da fofoca. O cara falou, viu notícia. Depois, se ele não confirmou, não importa. O estrago já foi feito. Então, o jornalismo que não tem mais compromisso com a informação, mais compromisso com uma opinião. Eu falo assim, então, com esse jornalismo, muito mais baseado na opinião do que na informação. A informação já pouco importa é o que pensa, é a opinião o tempo inteiro. Nós criamos 2 tipos de notícias. As fake news, que vocês já conhecem, vou falar hoje das facões news. Quem joga truco sabe o que é facão, né? Quem joga truco sabe o que é facão. Facão é quando você não tem carta nenhuma na mão, você truca para dizer, eu tenho muita carta, para o cara correr você ganhar ponto. Né? Então esse é um truco.
Nós temos hoje jornalismo assim também, né? Não tem nenhuma informação truca, que chama de facão news. As fake news são divulgadas com interesse mesmo de inventar uma mentira. Então ela parte do nada e vira mentira. Lembro de um fato, agora foi no ano passado, até que a Folha divulgou, achei legal que foi divulgado, quando um site, eu vou falar quais são os sites que vocês têm que estar atentos, alguns deles, e esse divulgaram que o Lula tinha sido tocado de um restaurante em Natal naquele dia. Ele estava percorrendo o interior de Pernambuco, quer dizer, uma notícia partiu do nada, inventou e teve mais de 15 milhões de curtidas essa notícia. Então essa é a fake news. Agora, a facão news é aquela em que você ouve pela metade a informação. O Bourdieu, ele fala assim que a mídia, ela não mente assim, mente descaradamente, ela mente omitindo. Por omitir parte da informação, vira uma mentira. Chama de facão news. É o trucar, para ver se rola. Vamos então trabalhar com a ideia primeira da fake news. O Papa Francisco disse, vocês acham que todo mundo leu aqui no documento do Papa Francisco, do Guia Mundial das Comunicações. Quem não leu, levanta a mão, vou falar para o padre já expulsar você da Pascom, né? Devia ter lido, né, o documento inteiro. Então, ele fala que a fake news surge com o primeiro pecado no mundo, né? Surge com o primeiro pecado. Eu pedi para ele me autorizar, eu vou dividir esse documento dele em duas partes. Como ele não disse não, acho que ele concordou comigo. Eu vou localizar no documento dele onde está a fake news, onde está a facão news, né? Então ele vai falar o seguinte, quando retoma lá, né? Ele, retomando aqui a questão do primeiro pecado, quando Deus pede, não comas, de qual fruto? Do conhecimento do bem e do mal. Ele autorizou para fazer tudo, menos achar que conhece o bem e o mal, menos julgar. Não é dado a nós, como seres humanos, a faculdade de julgar. E nós adoramos julgar. Nós gostamos de julgar. Nós comemos a fruta do bem e do mal e achamos que foi a Eva culpada. Nós comemos desse fruto. Nós adoramos saber a verdade e de preferência sem muito esforço. Rapidamente, em síntese, aqui é que está a raiz da fake news, né? As fake news respondem a um desejo meu. Está vendo? Eu sabia disso. Então chega uma informação, fulano tem isso, fulano fez aquilo. Quando eu falo, não tem como não falar de política um pouco hoje, também quem não fala de política, né? Eu falo assim, quem não fala de política é dominado por quem fala dela. Então é uma lógica de falar, a gente esclarecer, né? E eu posso citar dois casos, uma do Aécio, que eu gostei muito, depois fui ver a fake news, né? Infelizmente, brincadeira. E também, claro, do Lula, né? O adversário dele. Então, assim, tá vendo? Eu já sabia que o Aécio era assim, então era mentira, não sabia que siroca nenhuma, né? E do Lula, muita gente fala, não, eu sabia que ele era um ladrão mesmo. Então, é a informação da certeza que já estava em mim. Eu tenho certeza das coisas. E a certeza é um problema, porque a certeza é inimiga do conhecimento. Não me abre para conhecer o novo. O que eu compartilho, portanto, diz mais sobre mim do que sobre a vítima. Sou eu me revelando ao compartilhar. Compartilho muito. Essa matéria saiu no Estadão no ano passado, em que o grupo de pesquisa da USP, está lá, esse é o site do Estadão, consultei ontem ainda, à noite ainda está lá, né? Eles fazem um trabalho, monitora 500 páginas digitais de conteúdo político falso ou distorcido durante o mês de junho do ano passado. Olha o total de compartilhamento. Cerca de 12 milhões de pessoas difundiram essas notícias falsas desse fake. 12 milhões de pessoas. Se a gente vai multiplicar aqui, em média, a pessoa tem a média se trata de 20 seguidores. Como muitos se repetem, né, entre um e outro, a gente segue várias, né, de opinião,
você vai ter aí pelo menos 100, 150 mil pessoas com potencial de conhecer, receber essas informações. A Folha de São Paulo, deste ano, divulgou essa matéria, que é feita, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em que eles monitoram 126 mil notícias que circularam no Twitter entre 2006 e 2017. 126 mil. Foram tuitadas por 3 milhões de pessoas essas notícias e retuitadas por outras 4 milhões e meio de pessoas. As notícias falsas foram retuitadas 70% a mais do que as verdadeiras. 70 vezes mais, não 1% mais, não, 70% mais. E todas por pessoas, não por robôs. A gente acha que é o robô que tuita, né? Não, não. O robô é usado para poder fazer a primeira propagação. Eles trabalham com a retuitagem por pessoas. Por pessoas. As fake news proliferaram-se com as mídias sociais. Eu vou ir por tópico, depois a gente pode abrir a discussão para mais na frente, depois da fala do irmão, para a gente poder conversar um pouco. As mídias sociais democratizaram a informação. Ótimo, bem-vinda, eu sou muito feliz com esse momento da história que nos toca viver. É obra de Deus, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o problema é que ela democratizou a informação, mas ela deu a ignorante a condição de sábio. Quanto mais ignorante, mais se precisa de sínteses explicativas para entender temas complexos. Eu não gosto de pensar muito, dá muito trabalho entender, né? Teve um caso no Paraná recente, em Curitiba, a divulgação de um menino de 14 anos que quase sofreu um linchamento, foi na região metropolitana, e a minha família, toda a família tem tudo um pouco, né? Então tinha um sobrinho que esse mereceu. Não sei o que, ele tinha tentado assaltar um outro menino lá, e essa coisa toda. Aí, por sorte, a minha sobrinha falou o seguinte: você leu sobre ele já? E a minha esposa, ela trabalha assessorando os conselhos da criança, do idoso, sobre deficiências e assim por diante. E ela trouxe um dado, ela falou o seguinte: olha, o dado do Paraná. 96, acho que é 0,2, mas 96% dos adolescentes infratores que estão lá dentro, em reclusão, 96% não tem família. Desses 96%, quase 70% é só a mãe. Não, 80% desses 80% é mãe. 70% é mãe desempregada e grande parte que vivia ou vive da prostituição para sobreviver, para trazer alimento para casa. E que as crianças ficam juntas à noite, a criança pequena cuidada pelo irmão mais velho de 10, 12 anos. Aí nós queremos que essa criança chegue à nossa idade com a consciência nossa, né? Aí é fácil eu julgar desde o meu lugar social. Eu preciso entrar no lugar social dessa criança para entender ela. Isso dá trabalho. Ter empatia dá trabalho. Para eu não condená-la de imediato, mas para eu poder ter a empatia e dizer: eu falo para vocês, eu não tenho nenhum mérito pelo que eu sou hoje. Eu tive uma família, graças a Deus, eram 10 irmãos, né? Tinha muita briga, mas hoje em dia nos dá muito bem, né? Mais um pai e uma mãe, um pai que já era ministro da Eucaristia, a minha mãe que era ministra depois, que meu pai falece, quer dizer, então eu nasci dentro de sacristia quase. Então eu não tenho nenhum mérito. Agora, eu vou cobrar dessa criança consciência uma explicação simplificante. Ela fala: o ignorante pensa por manchetes. E toda informação mentirosa oferece síntese, oferece a manchete. Uma explicação simplificante conforta o ignorante. Eu falei ignorante, gente, nós vamos xingar de ignorante, né? Não é o peso, o xingamento. É desprovido de conhecimento. Nesse sentido, a palavra como está de fato, né? Porque ele explica tudo numa frase, numa história, numa verdade. Então, por isso a fake news ela tem tanta proliferação. Né? Por isso que isso prolifera, porque ela responde uma demanda minha. Eu sabia, não sei nem ler mais. Olha, com essa manchete eu entendi esse cara, já entendi esse grupo, já entendi. Então,
Somos julgadores demais e ouvimos menos, como o caso desse menino que eu acabei de contar para vocês. Na realidade, nós comemos da fruta proibida e temos certeza que conhecemos o bem e o mal. Nós roubamos isso de Deus. Antes de julgar, devemos ter empatia, conhecer o outro, a situação do outro, a história do outro, para poder julgar. O ignorante trabalha com a certeza, quando é a dúvida que leva ao conhecimento. Gosto muito dessa frase de Sócrates, quando ele fala assim: só sei que nada sei. Olha lá. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Porque eu vou buscar. Como eu não sei, eu vou buscar. O cara sabe, se fechou. Não vai crescer. Vai morrer de inanição intelectual, né? Vai até ganhar dinheiro. Mas... Opa, volta lá. Portanto, eu gosto dessa frase do Papa, ele fala o seguinte: nenhuma desinformação é inofensiva. Antes, pelo contrário, fiar-se daquilo que é falso produz consequências nefastas, diz o Santo Padre. Mesmo uma distorção da verdade, aparentemente leve, pode ter efeitos perigosos, vai dizer o Santo Padre. Por isso, nós temos que dedicar muito tempo. Vamos lá? Antes de compartilhar qualquer coisa, cheque essa informação. Nós não temos direito de errar. Eu já errei. 4 meses atrás, chegou para mim, veio de um amigo que eu confiava nele, falei com ele no ano passado já, que políticos, mas quem que era? E não sei mais quem, não paga imposto de renda. Ai, que sacanagem, já meti no Face na hora, assim, nem fui atrás, né? Aí um ex-aluno meu, passou o recado: prof, cuida lá que isso aí, olha, já foi explicado, está aqui, já passou para mim. Aí eu fui lá, não apaguei não. Eu fiz uma introdução, deixei lá, tinha deixado umas 4, 5 horas, vou deixar uma semana aqui. Eu divulguei isso aqui, peço desculpa, é mentira, a informação está aqui, assim, assado. Aí eu caí nas fake news. A gente tem que assumir o erro para dizer: olha, eu estou aberto a isso, nós vamos errar, eu erro, nós vamos errar. E não é fácil identificar uma fake news, mas assim, contenha aquela pressa de já querer. Vamos procurar para saber se é verdade. Portanto, quem dissemina torna-se coautor da mentira. Não adianta, desculpa. Não, cara, isso foi coautor da mentira. Tente se retratar logo para poder se manter. E aí, eu dou algumas dicas para depois entrar na Facom News, tá bom? Umas dicas rápidas. Fala assim: desconfie, né? Alguns cuidados que é bom a gente ter para identificar uma fake news, se é fake news ou não. Desconfie, não que .com ou .net seja tudo mentiroso, mas olha, se é só .com, só .net, acenda o sinal amarelo de alerta. Se não tem expediente nem autoria, já pode parar de acreditar nisso. Se não tem expediente lá, quem é que faz? Quem são as pessoas, assim por diante, né? Onde é localizável, né? Quem é o dono desse site, é um grupo, que grupo que é esse, quem são as pessoas. Não confie, porque o anonimato, eu falo assim, eu respeito toda a opinião, da extrema esquerda à extrema direita, mas quero saber quem está por trás. Não para perseguir, mas para entendê-lo. Agora, o anonimato não merece confiança. Sem expediente, sem endereço completo e nomes reais, sem forma de interagir, o famoso fale conosco, né? Sem forma de interagir. Se o site não tem isso, acenda o sinal 3 vezes, 4 vezes o amarelo, já vai quase para o vermelho, deixa o laranja lá, né? Sobre o fato que você está lendo, foi veiculado também em outros sites conhecidos, sites críveis, né? Procure pelas palavras-chave do evento. Tem um amigo meu que é ótimo para isso. Um amigo meu, você pode até anotar lá o site dele, se escreve assim: www.google.br. Estava escrevendo, não estava?
O Google ajuda a achar. É só dar um comando, dá um comando, você vai ver se isso foi replicado por outros sites de confiança. Aqui, ó, replicou isso de confiança, aí você vai checar, né? Tem data essa informação? Nossa, quem recebe coisas que eu já li há 3 anos, né? O avião do filho do Lula, então, já recebido um sobrinho, cumpriu meu esses dias atrás. Cara, faz 3 anos que já desmentiram isso, né? Mandei para ele, desmentir. A narração, se começar com apelos do tipo, atenção, urgente, compartilhe antes que tiram do ar, a chance de ser mentira é 99%. Esse tipo de alerta, pode saber, é para você não pensar. Você não tem tempo cara, se eu for pesquisar, eles vão tirar do ar, então eu já vou compartilhar. Quer dizer, todo esse tipo de alerta, outros que surgem, né, a chance de ser mentira é enorme. Né? As fontes, quem assina a matéria, existe de fato. E de atrás o site Imprensa Viva, que é um dos que eu vou alertar, né, que é o Imprensa Viva, divulgou o nome do professor da USP. O professor não existe. Não existe. Né? Dá um nome da USP, etc, etc, etc. Aí quando você vai lá, ó, vai lá, se a fonte é um professor, é fácil de identificar. Vai no Lattes, tem lá o currículo, todo professor tem que ter lá um Lattes, é obrigatório, ainda mais se é de universidade pública, é obrigatório ter um Lattes. Vai lá, se identifica se ele existe. Existe, ok, tá bom. Então é ele que vai ter que se retratar se ele não fez isso, né? Ele vai ter. Então, identifique, procure para saber quem é o cara, para saber se existe. Quer dizer, Elson Faxina não é difícil, porque deve ter só um no mundo, né? Elson Faxina. Mas sim, Jorge Pereira Peixoto, né? Vai ter mais do que um. Né? Então é fácil de inventar nome. Tem que ver se esse nome existe mesmo. Né? Bom, cuidado com alguns sites que mais divulgam fake news no Brasil. Plantão Brasil. São sites criados para difundir fake news. Num desses aí eu tenho um ex-amigo meu que trabalha em São Paulo. Ele trabalhou, fazendo minha amiga aqui da TV Evangelizar, trabalhou junto em televisão há muitos anos. Trabalhou em campanha política. E aí, falava com ele no final do ano, ele veio para Curitiba, estavam conversando, ele falou, estou trabalhando no site tal. Então, ali a gente é pago para inventar. Nós estamos em campanha política, ele falou bem dessa maneira. Bom, então você está ganhando bem? Sim, não é ruim não. Eu falei, quanto você ganha? Não vou te falar, não sei o quê. Aí eu fui jogando, né? Falei, olha, você ganha por mês, o que você ganhava por mês para fazer campanha quando você estava aqui? Aí ele falou assim, um pouquinho mais. Ele ganhava por mês para fazer campanha, na época eram 25 mil dólares por mês. Eram 3 meses de campanha, né? Então ele ganha mais do que 25 mil dólares por mês para inventar mentira. E é um desses sites. O Brasil Verde e Amarelo, o site Pensa Brasil, o site Diário do Brasil, o site Juntos pelo Brasil, o site Em Nome do Brasil, Folha Política, Na Mira da Notícia. Vamos lá. Jornal Livre, esse é do movimento MBL. Jornal do País, Folha Digital, Folha de Minas, Sempre Questione, Você Precisa Saber, The News Brasil. Eu não coloquei aqui, e tem o imprensaviva.com. imprensaviva.com. São sites que só divulga mentira? Não. No meio tem algumas notícias boas, porque também, né, tem que despertar interesse. Tem algumas notícias boas, né, normalmente, inclusive, badalações, etc. O Imprensa Viva está hoje com uma matéria de uma atriz do SBT que emagreceu, né? Então, para chamar a atenção, e no meio sempre eles divulgam uma notícia mentirosa por dia. Né? Eles têm como meta do Paraná, sabia, Silvio? Então, assim, tem ali também, faltou mais uma ali, que é imprensaviva.com. Tem alguns sites que ajudam a identificar. Você confia 100% neles ou não? Mas ajuda a identificar. Tem o Truco, que é a agência pública, que agora está sendo pago, inclusive, pelo Google para ajudar a identificar, pelo Facebook, perdão, né?
e a Lupa, que é da revista Piauí. São dois sites que ajudam, eles sempre estão divulgando, olha, isso saiu aqui é mentira. Inclusive uma dica boa para todos nós: se tem uma dúvida, mande para um deles. Olha, recebi essa notícia, isso é verdadeiro? Eles pedem, né? Eu tenho amigos que trabalham na Lupa e na Truco, eles falam, olha, Faxina, se puder, tem uma aí, manda para a gente para poder checar, porque eles ganham com isso também, né? Aí eles vão esclarecer logo, é verdade, não é verdade, assim por diante, né? O Aos Fatos, o E-Farsas, que é a mais antiga, boatos.org, é ou não é? Esse é da Globo. Preocupado mais em esclarecer, claro, coisas da própria Globo, né? Fatos e Boatos é do governo federal, criado no tempo da Dilma, né? Hoje está um pouco quase sem uso. Verdades e Boatos, que é da Coca-Cola. A Coca-Cola criou porque, como a gente sabe que a Coca-Cola é nefasta para a saúde, mas convencer alguém do que ela é nefasta para a saúde, pelo total de estudo, é muito difícil. Então inventaram que acharam uma cabeça de rato dentro da garrafa, essa coisa toda que se inventa, e virou, de fato, fake news para poder, né, sujar a Coca-Cola. Eles criaram, então, uma agência para procuram identificar tudo, mas eu só coloco lá, olha, é Globo, é governo federal, é Coca-Cola, para saber que tem interesse por trás. Ou seja, cheque mais de uma desses sites para saber se de fato ali já saiu algum esclarecimento sobre a notícia que você recebeu. Se não, mande para eles, eles são rápidos, né? São rápidos, ágeis para poder identificar e postar lá isso. Aí, para ir já para a última parte, tem o que chamam das Facon News, né? As Facões News. O Papa diz que a serpente, olha, eu gosto que aqui, então o Papa, quando ele fala da fake news para mim, ele está falando do nosso desejo de julgar. Nós queremos ser donos da verdade. Eu sei que esse cara não presta aquilo, não sei o quê, eu já sei, só quero que alguém me confirme. Eu já tenho o texto, só quero uma aspa, né? Quem é que disse para mim aquilo? O Papa, aqui na segunda parte, quando ele narra o diálogo da serpente com a Eva, para mim ele está falando da Facon News. Ele vai dizer o que faz a serpente, olha lá. O Papa diz que a serpente começa o diálogo com a Eva, com uma afirmação verdadeira. O Papa falando no momento que vocês, todo mundo leu 2 vezes, tenho certeza, né? Com uma afirmação verdadeira, mas só em parte. Ó, o Facon News. É verdade ter-vos Deus proibido comer o fruto de alguma árvore do jardim? Aí então, né, na realidade, vai dizer que Deus dissera a Adão não foi que comesse de nenhuma árvore, mas apenas de uma árvore. Não comas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi só essa. Aí então, Deus disse a Eva, eu fiz código, a Eva explicando para a serpente, não. Deus disse, nunca o deveis comer, nem sequer tocar nele, pois se fizerdes, morrereis. Então, né, aí conta o Papa, dando crédito ao falsário e deixando-se atrair pela sua apresentação dos fatos, a mulher extravia-se. Em primeiro lugar, dá ouvidos à sua réplica tranquilizadora. Não morrereis. Aí tudo que queria ouvir, né? Assim, é a fake news. Eu sabia que eu ia morrer, Deus estava me enganando. É a fake news. Deus sabe, diz a serpente, que no dia em que comerdes desse fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus, ficareis a conhecer o bem e o mal. Olha a tentação da desgraçada. Vendo a mulher que o fruto devia ser bom para comer, pois era de aspecto atraente, agora o fruto comeu. E a gente faz, a fake news é isso, né? A gente vai porque já está, eu queria muito comer daquele fruto, queria muito saber quem está errado e está certo, dominar o bem e o mal, queria muito. E a serpente me convenceu pelo argumento, convenceu a nós, não a Eva. É muito fácil ficar com toda a Eva. As Facões News atuais são divulgadas pela grande mídia. Por dia, eu falar para você, né?
Eu cito algumas questões aqui. Por exemplo, a reforma trabalhista. Foi uma grande fake news o tempo inteiro, porque mostrava um lado da verdade, mas não mostrava outro lado. A reforma da Previdência. Todos os nossos ativistas falavam assim, ou reforma, fala até hoje, o Sadebeck falava isso anteontem, terça-feira, está ouvindo ele, falou o seguinte, não, o próximo governo vai ter que fazer a reforma da Previdência, porque ou faz a reforma da Previdência ou o Brasil quebra. É verdade? É parte da verdade. Só que é parte da verdade. E um outro projeto de Previdência? Porque só tem um projeto do governo de acabar com a aposentadoria do vovozinho, que trabalhou o tempo inteiro, e manter a vitalidade das aposentadorias de juízes, de deputados com 8 anos de mandato, quer dizer, isso não vai mexer. Então, ou seja, é verdade que precisa da reforma da Previdência, é verdade, mas dessa reforma, não é verdade. Preciso discutir uma reforma, mas que englobe todo mundo. Eu sou funcionário público de carreira. Eu só lamento não ser funcionário do judiciário e do legislativo, porque eles ganham pra caramba, né? Pra caramba. Do executivo é aquele que mais fica. Mas tem algo mais grave. O PT quebrou a Petrobras. Se vocês puderem, entre nesse site aqui, olha o título dela. Esse aqui do IG é de 2009, do dia 11, acho que é de novembro, 9 de novembro de 2009. Eles colocam assim, que durante o governo Lula, Petrobras cresceu 1.250%. Aí na matéria vai ter um dado, que em 2012 a Petrobras valia, sabe quanto a Petrobras valia? 15 milhões e 400 mil reais. 15 bilhões, 400 milhões de reais. Sabe quanto valia quando o FHC? Eu estou dando dados. Desculpe se eu ofende alguém, estou dando dados. Está na matéria, dessa matéria aí. O FHC pegou a Petrobras valendo 26,5 bilhões de reais. Entregou 15,4, está na matéria. O FHC não quebrou a Petrobras. O Lula pega com 15,4 e aqui já estava 270 bilhões de reais. Mas quem quebrou foi o PT. Você é petista, todo vermelho, né? Sacanagem. Amanhã vem de verde e amarelo. Para mostrar ainda como são as coisas, que é o fato da Facom News. Olha só, essa matéria do Estadão, do dia 9 de maio passado. Olha o título. Do Estadão da Petrobras atinge 312,5 bilhões de reais. Maior valor de mercado da sua história. Olha a matéria seguinte, de 19 de janeiro de 2016, Petrobras encolheu 85% em valor de mercado desde o pico de 2008. Olha quanto valia 2008? 510,3 bilhões. Estou trabalhando na matéria da mídia. Esse é a primeira Estadão, a segunda é o G1, do Grupo Globo. Ou seja, veja só, em 2016, porque era o momento do impeachment, lembra? Tinha que desgastar o governo. Então, pega o dado. A Petrobras desvalorizou, encolheu 85%. Valia 510 em 2008. Então, aí interessava pegar o dado de 510 bilhões para mostrar que tinha caído para 70 e poucos bilhões, para dizer, o PT está fundando a Petrobras. Vamos pegar o dado de 2002, entende? Mas aí, como agora interessava, 9 de maio antecede um pouquinho a greve dos caminhoneiros. Convinha muita crítica, os caminhoneiros já ameaçando e mostrando que a Petrobras está a política de preço equivocada. Qual é a manchete? Qual é a manchete? Petrobras atinge o maior valor do mercado. O valor do mercado não tinha sido 510? Tinha, mas aí não interessava divulgar. Porque aqui não interessava divulgar. Então, ou seja, é quando você pega parte da verdade
e omite outra parte. Você chama de fake news. Porque essa está baseada na verdade, é mais nociva. Porque é parte da verdade, só que revela sua parte que não interessa. É necessário, portanto, desconfiança. Não acreditar em tudo que se vê, ouve e lê. Não acreditem de imediato. É tempo de aprofundar o conhecimento, ler, ver, ouvir fontes diferentes. Eu, pelo meu perfil, nunca escolhi de ninguém meu perfil mais de esquerda, nunca. Eu acho nocivo um comunicador que fale eu sou isento. Nocivo. Porque ninguém é isento. É melhor eu falar, olha, eu sou uma pessoa com convicções de esquerda. Aliás, no escondo, eu ajudei a fundar o PT nos anos 80 e rompi com o PT em 2003. No final do ano, no governo Lula, eu fui para onde ia o governo com alianças com gente que deu no que deu. Eu rompi, eu deixei o PT, não estou mais em partido nenhum. Mas se fosse partido, eu iria mais para o PSOL do que eu vou mais para a esquerda. Né? Não vou não, eu digo sim, se eu fosse. Mas vou dizer, eu tenho esse perfil. E eu procuro, dizer para vocês, honestamente, eu sou um homem de esquerda, eu tento ser isento. Tento ser isento. Conseguir, não vou. Né? Mas para dizer, por exemplo, eu assino a Carta Capital. Leio o El País, a versão brasileira. Leio o Brasil de Fato. E volta e meia, aí eu falo, deixa eu dar uma olhada na Veja sobre isso aqui. Deixa uma olhada na Folha de São Paulo. Eu vou tentar buscar o contraditório para ter certeza. Também não posso ficar achando que a Carta Capital fala só a verdade. Não, puxa para o lado. O El País, o Brasil de Fato, que é o jornal Brasil de Fato que eu gosto muito, mas assim, volta e fala, cara, aqui é Fake News. Fake News tem na esquerda e na direita. Cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha. Então, portanto, tem que ler sempre dos dois lados. Volta lá. A gente tem que dizer assim, que tanto as fake quanto as fake news têm interesses políticos, eleitorais, interesses geopolíticos, interesse norte-americano para poder comprar, a mídia não está divulgando o esvaziamento da Petrobras, né? Interesses econômicos, interesses pessoais, interesses de grupos sociais, e até interesses religiosos. Só entre nós, fecha as portas e se liga o celular. Como nossa igreja inventou tanta coisa sobre, por exemplo, as manifestações religiosas no Cunha africano. Eu fiz 3 documentários, um lá para a TV, que estava lá, Cida, sobre os quilombolas do Paraná. Sinceramente, não vi diabo, por exemplo, lá não. Vi muita coisa, tenho certeza que Deus passou por lá. Tenho certeza. Tenho certeza que Jesus passou por lá. Mas nós espalhamos fake news durante séculos dizendo que ali tinha coisas perigosas. E certas religiões fazem isso até hoje. Acho isso uma fake news deplorável. O Papa diz, o jornalismo que não se limite, que ele quer, né? Que não se limite a difundir notícias, mas que se comprometa na busca das causas reais dos conflitos para favorecer a sua compreensão das raízes e a sua superação através do avivamento dos processos virtuosos. O jornalismo empenhado a indicar soluções alternativas às escaladas do clamor e da violência verbal. Nós estamos num país hoje caminhando por um rumo perigoso do ódio. E nós temos que ser a voz Vamos ouvir os dois lados, vamos aprender um pouco com o outro lado. Nós temos que ser a voz que atenua, senão esse país vai ganhar contornos perigosos. Nós temos esse compromisso social. Eu dou aqui umas dicas. Tem um penúltimo mutirão, aquela pesquisadora do Rio de Janeiro, Raquel Paiva, ela falava o seguinte: vocês da igreja, o que fizeram com o LCC, Leitura Crítica da Comunicação? E ela pedia, vocês têm o compromisso de retomar o LCC, atualizá-lo. O LCC é uma técnica de leitura crítica de comunicação que um grupo criou, né?
participei dele, está aqui a Joana Puntel, a Helena, todos nós participamos desse grupo, né, que se criou uma metodologia de leitura crítica da comunicação. Tipo, tem que estar alerta ao assistir alguma coisa para poder ter uma consciência crítica. Talvez seja seu papel para a Pascom, poderia retomar isso, né? Eu, quando leio alguma coisa, vejo na televisão, leio, ouço, eu faço algumas perguntas básicas. Pego a notícia e falo assim: o que foi dito mesmo? Isso. O que faltou dizer? É a omissão. Ah, faltou dizer alguma coisa. Opa, já comecei. Eu tenho que perguntar. Ah, isso aqui foi dito. Agora, faltou dizer aquilo. Quem é que disse? Quem faltou dizer? Quer ver? Sobre economia. Ouça, todos os nossos telejornais das grandes redes, só houve economista assessor de agências de mercado. Ou seja, é só olhar do mercado. E o olhar de quem tem a dimensão social não está presente. Esse é um olhar enviesado, é uma facão news. Eu vou divulgar que a Petrobras não pode mudar essa política de preço. Por quê? Porque os economistas estão dizendo que não pode. Mas eles são do mercado. Para eles não pode mesmo. Ah, mas se mudar quebra a Petrobras. Quem disse que quebra? Vocês viram o dado ali? Tempo do Lula, tempo, não estou salvando, estou dando dado, por favor. Olha, tempo 2008. Preço controlado, gasolina barata, chegou a valer 510 bilhões. Então, ou seja, o problema não é esse. Qual é a mensagem implícita que passou? O que ficou para mim? Vou fechando, né? O que ficou para mim? Que informações eu tenho que confirma ou contesta essa mensagem? Eu preciso buscar, se eu não devo buscar. Olha, ela aqui está dizendo que tal coisa, por isso que o preço da Petrobras é intocável. Se eu não quero a Petrobras, deixa eu ouvir outras pessoas, deixa eu ler mais. A partir de eu ter aí, eu contestar ou confirmar, ou contestar essa mensagem implícita que me passaram, eu vou então ver como é que eu vou reeditar esse conteúdo para passar para os meus amigos, meus seguidores. Do aula na universidade, eu tenho esse compromisso, levar para meus alunos uma outra versão que a mídia não está dando, né? Vamos caminhando para o final. Eu queria então chamar a atenção. Nosso grupo social, já o Ricardo cobrava de nós isso, né? Que nós temos um compromisso enquanto comunicadores de trabalhar na linha da mudança da sociedade, né? No final, sempre tenho quase certeza, eu ainda não morri para passar pelo juízo final, mas tenho quase certeza que no dia do juízo final não haverá nenhuma pergunta assim: Faxina, quantas matérias você fez? Quantos documentários? Quantas reportagens? Quantas entrevistas? Não vai ser isso. Vai ser: Faxina, o que você fez de comunicação? Quantas pessoas você ajudou a serem melhor? Quantas pessoas você ajudou a informar, aquelas que fossem autônomas? Então, é pela qualidade que eu vou ser cobrado e não pela quantidade. Então, ou seja, não basta fazer reportagem. Essa reportagem está provocando o que na vida das pessoas? O quê? Temos nova... A Pascom é uma bênção. Olha, para nós, né, Joana e Helena, que a gente nos anos 80 fazia o reunião da Pascom, era uma sala pequena e sobrava cadeira, né? Era uma sala pequena e sobrava um monte de cadeira, né? Ver essa grandiosidade aqui e sabendo que nós temos muito mais vezes esse total de gente na nossa comunidade. Nós somos, pelos meus cálculos, somos mais de 3 mil membros da Pascom no Brasil inteiro, pelos meus cálculos, estava tentando calcular isso ontem. Ou seja, nós temos uma quantidade imensa de comunicadores da Pascom. Então, nós temos agora que enfrentar novos desafios. Eu aponto para vocês depois abrir o debate. Primeiro, entender que a mídia, eu gosto muito desse conceito do Muniz Sodré, que a mídia é o espelho da sociedade, mas é o espelho antecipado. Vocês viram que o Ricardo trouxe aquele texto de Medellín, em que fala assim que a mídia, os meios de comunicação são fundamentais para a manutenção dessa sociedade que aí está, ou então para mudar. Por quê? O que eu vejo na mídia hoje é a sociedade do amanhã. Eu vejo que padrão, modo de se comportar, modo de ver, e vou passar a me comportar desse jeito. Eu falo, a mídia oferece um espelho para a sociedade, mas é um espelho do que ela vai ser amanhã.
E o espelho é assim, né? Eu me olho para dar uma corrigidinha, né? Opa, tem uma ruga aqui, tem que dar uma mexida nele, pentear o cabelo, quer dizer, o espelho dessa forma. Então eu tenho que entender que a mídia não é um ente à parte, ela está transformando a vida das pessoas. Eu tenho então que ter um compromisso de Pascom, eu sonho que a Pascom poderia talvez criar uma redezinha, sabe? E ainda mais nessa época de campanha, de descobrir uma mentira, uma fake news, espalhar para todo mundo, para enxergar mais gente, para a gente não deixar que a mentira vença a eleição cristiana. Outro desafio que nós temos. Vamos cá. Eu acho que nós temos que reinventar a comunicação. Estou fechando com isso. Pluralizar mais as informações. Nós fazemos um jornalismo mais com fatos, com informações do que com opiniões. Nossos jornais, eu estava avaliando a pedido de um regional, ao final do ano passado, alguns jornais paroquiais, políticos paroquiais e jornais diocesanos. Ele é muito opinativo, tem muita verdade ali dentro, mas não tem informação que me convence para aquela verdade. Vamos enxugar um pouco as opiniões e botar mais vida no nosso veículo de comunicação, né? Noticiar mais o permanente do que o eventual. Aquilo que acontece, eu vou contar uma história, mas assim, é de uma senhora que ela fazia chá uma vez em Curitiba, uma vez por mês com as dandocas, recolhia presentes para levar na favela lá do Valetão, agora Vila das Torres, né? E aí uma vez numa reunião, uma liderança falou assim: por que para vocês, palavra dela, essas dandocas que se unem uma vez por mês, faz um chá da tarde para recolher coisas, é notícia, e a dona, acho que é Jacinta, se eu não me engano, que é uma líder comunitária, que todo dia cuida de 14, 15 crianças para que as mães possam ir trabalhar, e ela ensina as crianças a cozinhar com ela. Todo dia ela faz isso a vida inteira há mais de 10 anos. Nunca virou notícia para vocês. Nós achamos que notícia é um evento e não o que está na vida das pessoas, que é muito mais importante. Então nós precisamos com isso vasculhar nossas comunidades em busca de fatos. Gente, eu acho um pecado genial, né? Nós comunicadores não ter um olhar convertido para identificar notícias que estão nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Nós temos muitas notícias boas acontecendo e nós não sabemos olhar, não sabemos identificar isso. E aqui encerro com isso. Conversava com a Cida, que é da TV Evangelizar. Nós temos a TV, tem mais TVs aqui, podem se manifestar também, né? Tenho certeza, e a TV Evangelizar eu sei que eles precisam de notícias das nossas comunidades. Eu encerro com esse sonho meu. Meu sonho, meu não, tá Pascom, esqueça que ele é meu. Que a gente pudesse criar uma aproximação de nós da Pascom com os nossos grandes veículos de comunicação, com as nossas rádios. Que nós pudéssemos ser correspondentes. Agora, lá no Paraná, nasceu já a segunda edição do documentário feito inteiramente com celular, DocMob. Os meninos gravam um documentário em 2 minutos só com o celular. Quantas histórias de vida nós poderíamos contar, uma história bonita, de gente que está mudando nossas comunidades em nome do Evangelho e publicar. Quantas? Duvido que não tem uma boa notícia em cada paróquia do Brasil. Daquela senhora que, na pastoral da criança, ou na pastoral da saúde, ou na pastoral do idoso, ou em outra pastoral, ou no movimento, ou no grupo de jovem, não tem ali uma pessoa dessa que dedica a sua vida, movida pela força do Evangelho. Nós não contamos. Fica parecendo a minha mãe, que com 60 anos, levei um amigo meu para almoçar um dia na casa dela. Eu quase choro falar nisso, né? O cara falou assim para ela assim: Dona Cida, que comida mais gostosa. Ela, acha, né? Aí, depois que ele foi embora, tá? Ela falou assim: sabe que ele gostou da comida mesmo, filho? Ela, sim, mãe, ele adorou mesmo. A comida estava deliciosa. Aí ela falou para mim, né, meio que assim: e por que você nunca me disse isso? Acho que nós temos muita gente na nossa comunidade dessa forma.
A vida transformada pelo Evangelho, faz todo dia um trabalho maravilhoso e nós nunca falamos nada. Agora, deixa ela mijar fora do pinico. Ah, você fez isso aqui. Quer dizer, a gente é bom para ver a parte ruim. Quantas coisas que nós poderíamos contar, sabe, aprender. Acho que vai ser um projeto da Pascom. Vamos ensinar como contar uma boa história. Porque, gente, fazer notícia da festa é fácil, tudo pronto. A festa é tal dia, vai ter tantas barracas, vai vender aquilo, o preço é tanto, a notícia está pronta. Vamos aprender a contar notícia, é ir lá na dona Virgínia, ver o que ela faz, contar como aquilo acontece, como transformar aquilo numa notícia maravilhosa. Nós, acho que cometemos um pecado como comunicadores. Que quando Jesus falou o seguinte, que ninguém acende uma lâmpada para botar embaixo da mesa, é o que nós estamos fazendo. E nós ficamos divulgando a notícia que já é notícia. E não estamos buscando as notícias boas para inundar a sociedade de boas notícias. Encerro com isso. Eu falei para vocês que a mídia é o espelho antecipado da realidade. Estou vendo hoje com você amanhã. Vamos começar a mostrar notícias boas, bem contadas, notícia maravilhosa, bem contadinha, que a gente vai mudar a sociedade. Um abraço, desculpa, passei 2 minutos do tempo. 20. Não era para falar.